A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha mensagens, meditações, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos fazer a leitura de Eclesiastes, capítulo 4, e refletir sobre esse texto. Eu convido você que acessou esse vídeo a assistir os vídeos de Eclesiastes 1, 2 e 3. Vou deixar aqui no card para que você possa acessar. Você também pode acessar outras palavras da Bíblia com base na seção de playlists aqui no YouTube. Nós temos playlists de vários livros que já foram meditados para o crescimento espiritual e o conhecimento a respeito da Bíblia. Vamos ler aqui Eclesiastes 4. Se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, sabe que nós sempre fazemos a leitura e a reflexão a respeito do texto. Então, deixa o teu like nesse vídeo para que outras pessoas possam acessar esse conteúdo também, porque quando você deixa o seu like, o algoritmo entende que essa mensagem tem um valor e um sentido e pode ajudar outras pessoas. Versículo 1 diz assim, Eclesiastes 4. Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Versículo 2. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Versículo 3. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Nesses 3 primeiros versículos, nós vemos que Salomão começa o capítulo 4 dizendo depois. Esse depois vem depois de Eclesiastes 3. A parte final de Eclesiastes 3, Salomão fala que não existe diferença entre o homem, o ser humano e os animais, porque não existe prova nenhuma de que o espírito dos homens sobe e o espírito dos animais desce. Então ele conclui o capítulo 3 dizendo que a porção que o ser humano tem nessa terra é comer, beber e se alegrar, porque é isso que vai ficar de toda a vida do ser humano como vaidade. Então, ele prossegue no capítulo 4 dizendo: depois de eu ter pensado e ter analisado que o ser humano e os animais não têm muita diferença e que a porção do ser humano na terra é comer, beber e se alegrar, porque é isso que ele vai carregar com ele quando ele descer à sepultura e não há nada mais que ele possa levar. Depois do que eu meditei no capítulo 3, agora eu voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Então Salomão, depois de ter meditado sobre a comparação entre os seres humanos e os animais e a conclusão de que o melhor é comer, beber e se alegrar, ele começa a prestar atenção em relação ao que acontece todos os dias na sociedade. Então ele olha para aqueles que são fracos, que são oprimidos, para aqueles que sofrem a opressão daqueles que exercem controle, domínio e poder, e quando ele olha para os oprimidos, ele conclui, ele vê, eles não têm consolador.
e a força está da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Ele repara nessa circunstância de que o mundo, na verdade, carrega uma situação em que uns oprimem e outros são oprimidos. E quando ele olha para isso e vê que os oprimidos não têm um defensor, não têm um consolador, não têm um protetor, não tem quem possa lhes ajudar, ele vem no versículo 2 e fala: pelo que eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. Ele concluiu, analisando isso, que aqueles que morreram já não têm mais que carregar o peso de ver a injustiça na terra. Já não precisam mais carregar o sofrimento de ver que o mundo é muitas vezes um mundo de opressão. Mas no versículo 3, ele fala assim: e melhor que uns e outros, ou seja, melhor que uns é melhor do que os que estão vivos, e outros, os outros são os mortos, melhor do que os que estão vivos, e do que os outros, que são os que já morreram, que já não veem mais as injustiças, é aquele que ainda não é, ou seja, aquele que ainda não existe, aquele que ainda não nasceu, porque ele não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Esse versículo 3 traz uma reflexão sobre a decisão nessa vida. Porque aquelas pessoas que ainda não nasceram, elas não viram o mal, elas não viram o sofrimento, elas não viram aquilo que é ruim. Então esses 3 primeiros versículos de Eclesiastes 4 falam a respeito da opressão e da injustiça que ocorre na terra. Salomão vê a injustiça, se lamenta pelo fato de não ver consolador. Muitas vezes você pensa assim: eu sou essa pessoa que não tem consolador. Eu sou essa pessoa que passa pela opressão e que não tem quem me ajude. Mas quando Salomão escreveu esse texto, não tem consolador, Cristo ainda não tinha vindo. Mas depois que Jesus Cristo veio, Jesus disse que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versículo 20. E lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, Jesus disse que quando ele fosse embora, ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E Jesus disse: e ele vos ensinará todas as coisas. Então, Salomão não teve esse privilégio de conhecer a presença do Espírito Santo, que é Deus morando dentro de nós. Então, depois de Cristo, aqueles que são oprimidos recebem o Consolador e podem ter o Espírito Santo morando nelas, dando a revelação e a direção para que eles possam encontrar o caminho certo, receber a orientação a respeito do caminho que devem perseguir, para que possam receber o livramento da opressão. Aí vem o versículo 4 até o versículo 8, falando a respeito do trabalho. Veja aqui o versículo 4 até 8. Até o 8. 4. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Todos que trabalham com muita destreza, que se destacam naquilo que fazem, são invejados. Nós vemos que muitas pessoas que têm muitos resultados,
que conseguem obter muito sucesso na sua vida, muitas vezes são perseguidas, criticadas, sempre existe alguém querendo falar mal a respeito dela, dizendo: ele nem é tudo isso, ela nem é tudo isso. Essas manifestações de desprezo pelo sucesso daquele que consegue obter bons resultados naquilo que faz, na obra que faz, seja ela em qual área seja, seja um bom médico, um bom advogado, seja um bom escritor, seja um bom marceneiro, seja um bom mecânico, seja uma pessoa que faz uma boa obra, que as pessoas dizem: olha como isso ficou bem feito. Sempre haverá aquele que vai dizer: quem disse que ele é tão bom assim? E essas falas são manifestação de inveja. São manifestação de inveja pelo sucesso do próximo. Então o versículo 4 fala: também vi eu que todo trabalho e toda destreza, ou seja, toda habilidade perfeita em obras, trazem ao homem a inveja do seu próximo. Não há ninguém que seja excelente na obra que faz e que não tenha pelo menos um invejoso que olhe para ele e diga: quem disse que ele faz isso tão bem? Quem disse que ela é tão boa nisso? Então, Salomão fala assim: trabalho demais, ser perfeito e ser excelente naquilo que você faz, que muitas vezes traz a honra, o elogio das pessoas, pode parecer algo muito importante. E há até pessoas cuja identidade delas, autoidentidade delas, é falarem a respeito do seu trabalho. Você pergunta para a pessoa: o que você faz? A pessoa fala: eu sou médico. Quando na verdade nós somos, antes de sermos qualquer coisa, médico, advogado, professor, mecânico, engenheiro, dentista ou qualquer profissão que seja, ou até empresário, administrador, seja arquiteto, qualquer profissão que seja, não importa qual, antes de alguém ser bom naquilo que faz, ele é a imagem e semelhança de Deus. A resposta correta em o que você é deveria ser: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28, eu fui criado para dominar sobre a minha mente, sobre as aves dos céus, sobre os animais da terra, sobre os répteis e sobre todos aqueles todos os seres que habitam no mar. É isso que Deus revela a respeito de quem nós somos. Todos nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Deus não se revela em obras. Ele se revela sendo um Deus que é Pai, que é amoroso, que tem comunhão e relacionamento com aqueles que andam com Ele. O trabalho das mãos de Deus serve para alimentar a comunhão, para alimentar e revelar o seu amor por nós. Quando Deus trabalha em favor das pessoas, preparando provisão e aquilo que elas lhe pedem, Ele não está preocupado com aquilo que é dado para os seus filhos, mas Ele está preocupado em ver que os filhos estão alegres, sorridentes, contentes pelo fato dele exercer a paternidade, pelo fato dele ser pai. Muitos dizem: mas Deus não é pai porque o mundo é mau e cruel. O mundo é mau e cruel porque nem todos abrem a porta e acessam a paternidade. Deus é como aquele pai da casa que está cuidando da casa, mas a casa é muito grande e existem alguns cômodos onde alguns filhos
se maltratam uns aos outros e Deus sabe daquilo que está acontecendo. Mas aquele que está sendo agredido não sai daquele quarto em que está sendo agredido e vai até o pai, dizendo: Pai, me protege. E aquele que fica agredindo não se arrepende de agredir e continua agredindo e espancando aqueles que não saem diante da presença de Deus. Deus não é responsável pela maldade que toma conta do coração dos seres humanos, que fazem mal uns aos outros e que decidem não respeitar e amar o Pai. Ele permite que o mundo caminhe e as pessoas tenham acesso a Ele. Quem vier a Ele e pedir a Ele ajuda e socorro, Ele vem e socorre imediatamente. Então, se você está passando por uma situação de opressão e de injustiça, saia desse quarto em que você está e diga: eu vou sair desse lugar e vou na presença de Deus. Eu vou pedir ao meu Pai que me proteja e pedir ao meu Pai que me defenda. Talvez você vai dizer assim: Deus não vai me ouvir. Leia Salmos 17, 8. Ele guarda aquele que busca ele como a menina do seu olho. É o que diz o texto de Salmos 17. Então, leia Isaías 49, verso 15. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ainda mama, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Eu não me esquecerei de ti. Leia Mateus 28, 20. Jesus falando com seus discípulos: Eis que estou convosco. Ele falou antes: agora me é dado todo o poder no céu e na terra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus disse isso porque ele disse: depois que eu desci na terra, eu coloquei o cetro de poder sobre a terra. Todo aquele que vier até mim vai ter a minha presença até a consumação dos séculos. Jesus estava falando a respeito de até chegar o fim dos tempos, até chegar o tempo em que a terra vai ser exterminada e que Deus, em Cristo, voltará para pôr um ponto final na história da terra, conforme a revelação que ele deixou lá no livro de Apocalipse para João, quando estava preso na ilha de Patmos. Então essas passagens bíblicas mostram que Deus está com todos aqueles que estão sendo oprimidos e que vão até Ele, buscam a Ele. É Ele que dá o livramento, é Ele que dá a proteção no dia da angústia e da opressão. Agora aqui, existem pessoas, no versículo 4, que não conseguem enxergar que a sua identidade como seres humanos está relacionada a serem filhos de Deus, a terem comunhão com Deus, a se relacionarem com Deus, e por isso existem muitos profissionais excelentes, mas que vivem uma vida miserável. Há médicos que vivem dependentes de medicamentos, de bebidas alcoólicas, de cigarros. Vivem ansiosos, preocupados em busca de riqueza, fazendo plantões e plantões e não tendo tempo de cuidar dos seus filhos e de darem a porção de comunhão, amizade, intimidade com os seus familiares. Eu dei o exemplo do médico, mas não é apenas o médico. Pode ser um advogado, um arquiteto, um empresário, um administrador, um mecânico, seja quem quer que seja. Existem muitas pessoas cujas vidas, cuja identidade que elas conhecem a respeito de si mesmas está completamente relacionada ao seu trabalho. Elas não conseguem se descrever como outra coisa além daquilo que elas fazem na sua profissão.
E muitas vezes elas são invejadas pela qualidade e pela destreza do seu trabalho, pensando que aquilo tem alguma utilidade, algum valor. E Salomão fala: isso é vaidade e aflição de espírito. Por outro lado, versículo 5, Salomão fala assim: o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Veja que o livro de Eclesiastes é um livro de contrastes. É um livro em que ele fala, de um lado, tem aqueles que trabalham tanto, que conseguem se desenvolver tanto, que conseguem ter tanta destreza naquilo que fazem, a ponto de ter pessoas que tenham inveja delas, pelo fato delas terem se aperfeiçoado muito naquilo que fizeram. Mas isso é vaidade, porque elas esqueceram do sentido da vida. O sentido da vida para elas foi apenas o trabalho. Por outro lado, versículo 5, existe o tolo, que cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Tem aquelas pessoas que falam: ele trabalha tanto, ele ficou tão rico, mas para que eu vou ficar me esforçando me esforçando tanto? Todo mundo vai morrer, todo mundo vai um dia para a sepultura, então eu não vou ficar me matando, me sacrificando, porque a melhor porção dessa vida, quando eu morrer, vai ser as felicidades que eu tive, né? O momento em que eu comi, bebi, festejei. Então, não tem por que trabalhar, é melhor cruzar as mãos, descansar e ficar tranquilo. Mas pessoas que agem assim passam por necessidade, vivem em situações de falta daquilo que necessitam, reclamam porque gostariam de ter uma casa melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, gostariam de dar uma educação melhor para os seus filhos, mas elas dizem: mas o dinheiro não dá. Porque eles cruzam as mãos, eles não querem aprender uma segunda e uma terceira profissão, querem trabalhar em uma única coisa, gastam todo o tempo livre, comendo, bebendo e festejando, com o argumento de que o sentido da vida é isso, que não vale a pena trabalhar, que não vale a pena estudar, que não vale a pena praticar atividade física, que não vale a pena cuidar da sua alimentação. Então eles ficam como tolos. E o tolo cruza as suas mãos. Cruzar as mãos significa não fazer nada. Ficar sem cuidar da saúde, sem fazer as coisas que têm que ser feitas. Então, pessoas assim comem a própria carne. Você come a sua própria carne quando você não cuida daquilo que você come. Quando você cruza as mãos e fala assim: eu não estou nem aí com relação a cuidar do que eu vou comer. Então, na velhice, você pode ter diabetes, você pode ter pressão alta, você pode ter problemas com a sua estrutura física, porque você decidiu cruzar as mãos e não fazer nada em relação à sua saúde. Então, você está comendo a sua própria carne. Comer a própria carne significa destruir a própria carne. Destruir o próprio corpo. O nosso corpo precisa de atividade física de maneira constante e regular, para que ele possa envelhecer com força e para que ele possa envelhecer com saúde. O nosso corpo físico precisa de água e precisa de alimentação saudável. Mas nós estamos vivendo um tempo em que o tempo todo vem propaganda de doce, açúcar, salgados, alimentos embalados que trazem muita química. E existem muitas pessoas que compram essa facilidade, essa comodidade, que cruzam as mãos. E existem também pessoas que comem em excesso, comem demais. Tudo isso porque tem preguiça
de organizarem a sua alimentação e de manterem uma alimentação disciplinada e que seja saudável. Então, quando o tolo cruza as suas mãos, o tolo, que é aquele que não usa sabedoria para pensar, meditar, refletir naquilo que deve fazer com relação à sua alimentação e com a sua saúde, ele come a sua própria carne. Quando o tolo cruza as mãos e é preguiçoso e prefere não estudar, não se dedicar, não desenvolver habilidades para conseguir receber novas rendas, para que de nada ele tenha falta, para que a sua família tenha prosperidade, para que a sua família tenha abundância, para que a sua família não passe por dificuldade, ele come a própria carne. Come a própria carne, porque o que você vê quando uma família, quando uma pessoa tem a falta da sua provisão, da sua necessidade, quando a sua vida é limitada e escassa, você vê a pessoa reclamando, você vê a pessoa comendo a própria carne. Ah, eu gostaria de fazer isso agora, mas eu não posso. Então a pessoa come a própria carne. Comer a própria carne também significa andar ali com insatisfação, com angústia, com tristeza, com lamentação, com ficar passando vontade. Você não precisa ficar passando vontade, ficar comendo a própria carne. Você precisa fazer o que precisa ser feito, desenvolver uma nova habilidade. Se o teu ramo de negócio não te dá prosperidade, o ganho do seu salário, daquilo que você recebe é pouco, você pode encontrar, você deve buscar outras formas de obter riqueza, não porque você está indo atrás da riqueza, mas porque você não quer comer a própria carne. Você quer obter riqueza para que não tenha falta de nada, para que você tenha abundância. Agora, todos nasceram ricos, porque, como nós falamos no começo desse vídeo, nós somos a imagem e semelhança de Deus, e Deus é rico. Então nós nascemos ricos, mas nós não manifestamos a riqueza porque nós não... É como se nós tivéssemos a riqueza na mão, mas não acessássemos ela. Quando você não acessa a riqueza, você não acessa porque você não quer. É você que não abre a porta e entra no quarto onde estão as riquezas. Mas para você pegar a chave que abre a porta desse quarto das riquezas, você precisa, existem pré-requisitos. E os pré-requisitos são: Deus vai exigir que você desenvolva habilidades, que você estude mais, que você tenha comunhão com as pessoas, que você trabalhe no seu caráter, que você tenha disciplina, que você acorde cedo, que você leia mais livros. Então Deus vem e joga a chave da riqueza na tua mão e fala: você está pronto. Então a riqueza, ela vem para todos, mas algumas pessoas não acessam. E não acessam por quê? Porque elas são tolas, e o tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne como consequência. Versículo 6: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Percebe que o Eclesiastes é um livro de contrastes? No versículo 4, Salomão fala assim: eu vi que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Então no 4, Salomão está falando assim: é uma vaidade você trabalhar muito e ser excelente no que você faz, pensando que o sentido da vida é isso, porque você vai sempre ter alguém que vai ter inveja de você pelo teu sucesso. Aí no versículo 5, Salomão traz o ponto contrário. Por outro lado, aquele que não faz nada, que usa como argumento de que não vale a pena ficar estudando e ser excelente no trabalho porque sempre vai ter alguém que vai invejá-lo, então, já que é vaidade, eu não vou fazer nada. Salomão vem e fala: você aí que não faz nada, você vai comer a própria carne. Aí vem no versículo 6, ele fala assim: não, mas voltando para quem trabalha demais,
É melhor ter uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com o trabalho e aflição de espírito. Então ele volta para a questão de quem trabalha demais, dizendo assim, olha, se você já tem uma mão cheia, se você já é próspero, já é abundante, você já tem tudo o que você precisa, você já não está comendo a própria carne, e você está em uma situação de descanso, você consegue ter comunhão com a sua família, ter tempo para ler a palavra, ter tempo para falar com Deus, é melhor do que você ter ambas as mãos cheias. É melhor do que você continuar a trabalhar, continuar a buscar mais habilidade para continuar enchendo mais ainda a mão e esquecer do tempo do descanso. O versículo 6 é para dizer assim, trabalhe. O 5 fala, você tem que trabalhar para você não ter falta de nada, para você não ficar com falta das coisas e comer a própria carne. E o 6 vem para dizer assim, mas você não pode pensar que a vida é só trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar para obter a riqueza. Porque a riqueza, ela tem um propósito. Tem o propósito de você não comer a própria carne e tem o propósito de você ter alegria e também descanso. Se você só trabalha porque o sentido da sua vida é exclusivamente o trabalho, então você vai carregar o trabalho e a aflição de espírito. É uma aflição de espírito. Você chegar em casa e ver os seus filhos dizendo: você nunca tem tempo para mim. É a aflição de espírito quando uma pessoa olha para si mesma e a única coisa que ela enxerga é o seu trabalho. A única coisa que ela vê na vida dela é: eu sou isso, e esse isso é uma profissão. Você não entende que eu sou empresário, que eu tenho que trabalhar todos os dias? Você não entende que eu tenho que fechar mais um contrato? Você não entende que eu sou médico e tenho que dar muito plantão? Você não entende que eu estava lá no projeto, na obra, realizando, cuidando daquela construção? E você nunca separa tempo. Você já tem o suficiente, mas você não tira tempo para o descanso, porque você quer encher ainda a outra mão com mais trabalho para conseguir mais riqueza, para conseguir além daquilo que já é suficiente. Então, no 6, Salomão está dizendo assim, no 5, é como se ele dissesse no 4, trabalhar demais é uma vaidade porque sempre vai ter alguém com inveja de você. No 5, de outro lado, se você é preguiçoso e cruza as mãos, você vai ter falta de tudo e vai comer a própria carne. Agora, por outro lado, se você trabalha e já tem o suficiente, com descanso, isso já é suficiente. Correr atrás para encher a outra mão é aflição de espírito. Aí vem o versículo 7. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Versículo 8. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Então veja que o versículo 8, ele é um complemento do versículo 6. No versículo 6, Salomão está falando que é melhor você ter uma mão cheia com descanso do que as duas com trabalho e aflição de espírito. E aí Salomão no versículo 7 ele fala: outra vez eu me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Vem o 8 para dizer: eu vi pessoas que se preocupam tanto com o trabalho, que se preocupam tanto com isso, que a única coisa que elas conseguiram perceber nelas é aquilo que elas fazem como uma profissão, que elas não se preocuparam em formar família,
não se preocuparam com ninguém. Se preocuparam exclusivamente em trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar. E ele fala aqui, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E eles não dizem para quem eu trabalho, privando a minha alma do bem. Tem gente que trabalha, 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 não forma família, continua trabalhando, continua obtendo riqueza e riqueza, e a pessoa não para meditar no sentido da vida, no significado da vida. O sentido e o significado da vida para essa pessoa é apenas o seu trabalho. E aí Salomão fala, isso é vaidade. Então no versículo 4 até o 8, ele faz uma meditação a respeito do trabalho, a respeito do valor do trabalho. O nosso trabalho serve para que nós possamos servir as pessoas que estão à nossa volta, para que nós possamos perceber o nosso valor no serviço ao próximo, para obtermos o nosso sustento e as condições que Deus oferece a todos para obterem o seu sustento é boa para todos os que buscam as chaves da riqueza. Ser tolo, que é ser preguiçoso, não querer ler livros, não querer buscar desenvolvimento humano, não querer se qualificar para obter melhores condições econômicas, faz com que a pessoa coma sua própria carne. Trabalhar demais a ponto de esquecer-se do descanso, da comunhão com Deus, da leitura das Escrituras, do relacionamento com a família. Trabalhar demais a ponto de não pensar em formar uma família e dizer, eu estou trabalhando e o que eu vou construir eu vou deixar para alguém. Mas pensar exclusivamente em si, trabalhando, trabalhando e não se questionar do porquê você trabalha tanto, para quem você trabalha, está deixando alguma coisa para um filho, para alguém, é algo que é a vaidade. Aí do versículo 9 até o versículo 12, nesses próximos 4 versículos, Salomão vai falar a respeito da importância de você ter uma família, de você ter um relacionamento com alguém. Veja que ele fala no 9, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. 10, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. 11, também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? 12, e se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então o versículo 9 até o 12 fala a respeito de você procurar uma pessoa com quem você possa ter uma comunhão, fala sobre a importância da família, sobre a importância da amizade, sobre a importância da união, né, entre as pessoas, fala sobre, né, basicamente aqui, fala sobre ter alguém com quem dividir a vida, alguém com quem dividir o tempo. Né? E aí depois, por último, os versículos 13 até o 16 falam a respeito de uma questão política, né? Que é uma vaidade você governar pensando que o seu governo vai ser eterno. Veja o texto 13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais admoestar, ou seja, corrigir, não se deixa mais corrigir, não aceita mais a correção de ninguém. 14. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino, no reino daquele rei que era rico. Versículo 15. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, o sucessor, que ficará em seu lugar. Versículo 16. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina. Tampouco os descendentes se alegrarão dele.
Na verdade que também isso é vaidade e aflição de espírito. Os versículos 13 a 16, Salomão está falando que é uma vaidade alguém pensar que pelo fato de ser presidente da república, ou pelo fato de ser governador de estado, ou pelo fato de ser um prefeito, ou pelo fato de ser um dono de uma empresa, ou ser uma pessoa que é rei em um país, ou imperador em outro país, onde existe imperador, onde existe rei, tudo isso é vaidade. Por quê? Porque ele viu que no meio de lugares onde existem reis, presidentes, governadores, prefeitos, imperadores, de repente, no meio do reinado, do império, do governo de uma pessoa dessas, nasce um jovem que é pobre, mas que é sábio, e que é mais sábio do que aquele que governa, do que aquele que é rei, e que não se deixa mais corrigir. E de repente esse jovem sai muitas vezes de um cárcere e começa a governar. Veja que o versículo 14 fala: porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Aqui nós podemos ver a história do próprio Davi, que era o pai de Salomão, que escreveu Eclesiastes. O rei Saul era o rei que estava governando Israel e ele já estava velho. E o filho dele, que se chamava Jonatas, repreendia Saul dizendo: por que você persegue Davi? Davi era da família de Jessé. Depois que ele foi ungido por Samuel para ser rei de Israel, ele foi perseguido. Ele não tinha mais casa. Ele andava no meio das terras com vários homens que eram considerados homens vagabundos, homens que não tinham casa, que estavam desgostosos da vida. Mas Davi treinou essas pessoas e andava com elas, e foi com essas pessoas que mais tarde ele formou o seu exército e as pessoas da confiança dele, que lutavam as batalhas com ele. E de repente, ele saiu daquela condição de cárcere, que era aquela situação de privação, de restrição de liberdade, porque ele estava sendo perseguido por Saul, e assumiu o reinado de Israel. Ele nasceu pobre no reino de Saul, mas ele começou a governar sobre Israel no lugar de Saul. Então, o que Salomão está dizendo é que é uma vaidade você pensar que pelo fato de você ser o presidente, o imperador, o rei, o governador ou o prefeito, que você manda em alguma coisa. De repente nasce uma pessoa pobre do meio da cidade que você é prefeito, do meio do estado em que você é governador, no meio do país em que você é presidente, no meio do país em que você é rei ou em que você é imperador. De repente nasce alguém que você, de uma família pobre, de repente nasce alguém que você pensa que nunca vai reinar e é aquela pessoa que vai ser o teu sucessor. Então é uma vaidade alguém pensar que porque é rei, imperador, presidente, governador ou prefeito que é alguma coisa. Na verdade não é nada. O cargo que a pessoa ocupa, você pode perder esse cargo para qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa pobre, uma pessoa que você pensa, esse aí nunca vai ser rei. E de repente essa pessoa é levantada por Deus e a pessoa assume o reinado no seu lugar. Aí o versículo 15 fala: eu vi todos os viventes andarem debaixo do sol com o jovem, ou seja, o sucessor que ficará em seu lugar. Muitas vezes o rei, o imperador pensa assim: eu sou o rei. Enquanto o rei é rei, o povo aplaude o rei. E o povo diz: eu estou com você, eu estou junto contigo. Mas basta essa pessoa que é rei perder o reinado e vir um jovem que era pobre e assumir o reinado, que todas as pessoas não vão nem se lembrar desse rei que era rei, mas vão seguir o jovem que é o novo rei.
O que Salomão está dizendo aqui é que o povo sempre vai seguir quem está no comando, quem está no poder, quem está no controle. Mas aqui a palavra de exortação de Salomão aqui é para quem é rei, para quem governa alguma coisa e pensa que é alguma coisa pelo cargo que ocupa. Você não é melhor do que ninguém pelo cargo, seja qual ele for, que você ocupa. Basta sair uma pessoa que é criança hoje, que cresce e vira jovem, que amanhã vai tomar o seu lugar. E amanhã as pessoas que hoje bajulam você e que andam com você vão esquecer de você e vão seguir o jovem. Porque o jovem é o novo chefe, porque o jovem é o novo líder, o novo rei, o novo presidente, o novo governador, o novo supervisor, o novo diretor, o novo presidente do lugar em que você está aí. Então, versículo 16: não tem fim todo o povo. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Ou seja, o povo é grande. O povo que o rei governa e domina é grande. Mas quando ele cai, os descendentes não vão se alegrar dele. Os próprios descendentes vão esquecer que um dia ele foi rei. Porque vão dizer, agora o rei é aquele jovem que está lá. Aquele jovem que não era nada ontem, mas que hoje governa, ele tem mais valor porque ele está reinando do que aquele que foi rei um dia. E todo mundo passa nessa terra. O seu reinado, a sua presidência, a sua liderança, o seu governo, quando ela passar, até os descendentes vão deixar de se alegrar em você. Vão se alegrar no próximo líder, naquele que vai estar naquela posição, naquele lugar. Então é uma vaidade você pensar que é alguma coisa porque você ocupa algum cargo, porque na verdade o valor da vida não está nisso. Na verdade que também isso é vaidade e aflição de espírito. Essa é a conclusão que Salomão chega. Também é vaidade você achar que você é alguma coisa porque você governa, reina e impera, tem liderança, tem presidência, supervisão, orientação ou direção em qualquer cargo que você venha ocupar, porque isso é uma vaidade. As pessoas lhe respeitam hoje porque você está nessa posição, mas amanhã, quando um jovem se levantar para ocupar o seu lugar, é esse jovem que muitas vezes você ignora e despreza, que pensa, mas esse cara aí era aquele cara pobre, esse homem aí era aquele homem pobre, mas é ele que está reinando. E todo o povo vai atrás dele, enquanto ele estiver na liderança, e vai acontecer a mesma coisa com esse jovem. Quando ele assumir liderança e governo e passar o seu futuro, virá um outro que ocupará o lugar dele, e que ele vai sofrer a mesma coisa de quem já reinou, já governou e já saiu do governo. Isso é assim na vida. E entender isso faz com que você não fique arrogante e soberbo quando estiver exercendo alguma liderança, poder, governo ou supervisão, sabendo que você está ali apenas para cumprir um papel durante um período momentâneo e que você não deve se deixar levar por qualquer tipo de elogio, bajulação, pensando que você é mais do que os outros porque as pessoas estão dando tapinhas nas suas costas e dizendo que você é ótimo, que você é excelente. Elas dizem isso para você hoje, mas quando você sair da direção, da presidência, desse cargo que você ocupa, elas vão dizer as mesmas coisas, vão dar os mesmos tapinhas nas costas, não de você mais, mas daquele jovem que vai estar ali, nesse lugar que hoje você ocupa. Então é uma grande ilusão você pensar que você é o cargo que você ocupa. Você, na verdade, apenas está. Isso é uma coisa provisória, é uma coisa momentânea. Você está diretor, está presidente, está em um determinado lugar por um momento só. Mas você não é isso. E é importante saber e entender isso, para que você não se decepcione, porque tem muitas pessoas que recebem os elogios e os tapinhas nas costas e passam a pensar que elas são especiais e melhores do que outras pessoas, e que é por isso que elas estão recebendo os tapinhas nas costas e os abraços e os afagos e os presentes que recebem enquanto estão nesses cargos.
mas depois, quando eles saem desses cargos e vem uma outra pessoa para ocupar os seus lugares, elas ficam tristes e se decepcionam, ficam frustradas porque não tem mais os presentes e os tapinhas nas costas que recebiam anteriormente. Mas isso é assim, Salomão está dizendo, isso é assim. Isso aconteceu com o pai de Salomão, que foi Davi, em relação ao rei Saul, e aconteceu com o próprio rei Salomão, porque quando o rei Salomão morreu, se nós lermos as escrituras, nós vamos ver que Deus permitiu que Jeroboão, que era o servo de Salomão, ficasse com a grande parte do reino de Israel. Roboão, que foi o filho de Salomão, ficou apenas com a tribo de Judá e com a tribo de Benjamim, na região do sul do território de todo Israel. Toda a parte norte ficou com o servo de Salomão, que se chamava Jeroboão. Nós vemos essas histórias nos livros dos reis. Os livros dos reis contam essa história. Então veja que nem Saul prevaleceu diante de Davi, que era de uma família pobre que de repente começou a governar em Israel. Nem o próprio Salomão prevaleceu com a sua família com todo o poder e glória, porque o filho dele, Roboão, perdeu o reinado para o servo de Salomão, que foi Jeroboão. E o povo seguiu Jeroboão no momento em que começou a governar sobre Israel. É vaidade você pensar que a sua vida é alguma coisa porque você ocupa um cargo, porque você está num cargo. Você lembre de uma coisa, você não é nada do que você pensa que é em razão de um cargo. Você apenas está provisoriamente nessa posição. Não se decepcione, entenda que é natural do ser humano elogiar aquele que está no governo, no poder, e esquecer-se de você e começar a lembrar do próximo que vem para o seu lugar. Então essa é a meditação de Eclesiastes 4. Aqui nesse texto que nós lemos, nessa Bíblia aqui, eles colocaram um título: Os males e as tribulações da vida. Então nós vimos aqui que o texto fala sobre trabalho. Fala primeiro do versículo 1 até o 3 da opressão que ocorre sobre os oprimidos. Do 4 até o 8 sobre o significado do trabalho. Do 9 até o 12 sobre a importância de você ter alguém para quem você trabalha, com quem você dorme junto, com quem você divide a vida. E aqui, do versículo 9 ao 12, não necessariamente significa que você tenha que se casar. Salomão está falando aqui do casamento, mas a aplicação do texto é que você tenha um irmão, uma irmã, que você saiba respeitar a sua família. Se você tomou a decisão de não se casar, se você tomou a decisão de viver apenas com os seus irmãos, com, de repente, o seu filho ou a sua filha, para aqueles que passaram por uma situação de divórcio e tomaram a decisão de não se casarem mais, ou talvez a pessoa seja um viúvo ou uma viúva e tomou a decisão em razão da fase da vida em que está de não se casar mais, mas que você não viva apenas para o trabalho, que você entenda que é importante você cultivar amizades, cultivar o relacionamento com seus familiares. E o versículo 13 até o 16 que fala: você está num cargo, você não é um cargo. Vai vir outro, jovem, que vai vir para ocupar o seu lugar. E quando isso acontecer, as pessoas naturalmente que hoje bajulam você, que dão tapinha nas costas em você, vão se esquecer de você para seguir o novo. E é necessário entender, não se apegar ao cargo. A aplicação desse texto é: não se apegue a nenhum cargo ou função ou profissão que você exerça, porque isso é uma coisa ilusória. Você apenas está contribuindo para a sociedade, dando o melhor de você para servir o próximo, naquilo que Deus te deu destreza e habilidade. Quando você entende que
eu estou nessa função de liderança ajudando outras pessoas, mas eu não recebo nenhum elogio, nada disso, porque eu sei que isso é provisório, aí você entendeu que você foi colocado para servir ao outro. Não espere que as pessoas sirvam você porque pensando que você é excelente, ou que você é melhor, ou que você é alguma coisa. Nem faça do significado da sua vida a busca por bajulação, por elogio, ou por ter pessoas para darem tapinhas nas suas costas para dizerem do seu valor. Entenda que o seu valor está em você ser imagem e semelhança de Deus. Entenda que o sentido e o seu valor está em você exercer essa cargo, essa liderança para dar o melhor de você para os outros. Entenda que você não é uma profissão, que você não é um rei ou um governador, que você não é isso, você apenas está investido. Estar em uma posição é algo provisório, é algo momentâneo e você precisa entender isso para que você não confunda a essência de quem você é em relação ao cargo em que você está provisoriamente. Essa é a meditação de hoje. Se essa palavra fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, compartilha com aquela pessoa que você se lembrou agora, que também precisa ouvir essa mensagem. Tem muitas pessoas que ficam só trabalhando, esquecem do significado da vida. Tem muitas pessoas que, porque ocupam uma posição, acham que são melhores do que outras. Entenda o significado da vida. Tem muitas pessoas que pensam que não vale a pena ficar trabalhando muito porque também é uma vaidade. Mas nós vimos aqui no versículo 5 que o tolo é aquele que cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Se você for tolo e achar que não vale a pena trabalhar, que não vale a pena estudar, que não vale a pena se esforçar, que não vale a pena acordar cedo, mas não acordar cedo por acordar cedo, mas acordar cedo com o propósito de praticar atividade física, se alimentar de forma adequada, ler um livro para desenvolver novas habilidades, procurar novas oportunidades, afastar-se das más companhias. Você não pode ser tolo a ponto de cruzar os seus braços e não selecionar e escolher as pessoas que andam com você. Você precisa fazer uma análise a respeito das pessoas com quem você anda. Descruze as suas mãos e tome uma caneta e um papel e anote o que as pessoas estão fazendo à sua volta e procure pessoas que conseguem resultados excelentes e bons na sua vida como um todo para andar com elas. Não cruze as mãos, não fique sem tomar decisões em relação a todas as áreas da sua vida. Procure uma pessoa para valer a pena o seu trabalho, com quem você vai, Aqui, você pode tanto se casar, para dormir junto e se aquentar junto, e também para aqueles que tomaram a decisão de ficarem sós porque já são viúvos, ou porque passaram por um divórcio, ou porque passaram por alguma razão, é preciso ter alguém. É preciso ter um amigo, ter uma pessoa, um grupo com quem você se relacione, com quem você a quem você serve. Para quem você trabalha. Tem que existir um propósito maior do que... Porque o significado da vida não é apenas o trabalho. E você que só trabalha. Pense na comunhão com Deus, na comunhão com o próximo, em fazer parte de um grupo de pessoas, em buscar um sentido maior do que o trabalho, porque a vida não é apenas trabalho. Deus abençoe a todos. Como eu já falei ali, se essa mensagem fez sentido para você e você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ela esse link, Dá o teu joinha nesse vídeo, porque assim a internet entende que essa mensagem tem um conteúdo de valor para ser distribuído para outras pessoas. E se inscreve nesse canal que sempre compartilha capítulos da Bíblia para que você possa obter mais conhecimento a respeito do reino de Deus, a respeito da palavra de Deus, para que você possa crescer no conhecimento e também na graça. Ore ao Senhor. Todos os dias entregue a sua vida e todos os seus projetos e caminhos a Deus, porque fazendo assim Ele realizará aquilo que você tem
intentado. Vou encerrar esse vídeo com a citação do Salmo 37, 4 e 5. O 4 fala assim: deleita-te nos caminhos do Senhor. Ou seja, deleita-te sinta prazer nos caminhos do Senhor, em ter comunhão com Deus, em ler as Escrituras, em andar com Ele. E Ele realizará o desejo do teu coração. E o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Confiando em Deus e colocando Ele em primeiro lugar e honrando a Ele no lugar que Ele merece, no seu coração, na sua mente, na sua vida, Ele te honrará, te abençoará, te prosperará. Se você está com o dono do mundo, com o dono do universo, você é amigo dele. Não tem nenhuma chave que ele não possa colocar na tua mão para que você possa governar e reinar. Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus.